Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar a aula 3 do terceiro bimestre, né? Matemática para o nono ano, né? O tema é resolução de problemas envolvendo equações polinomiais do primeiro grau, tá? Essa é a parte 1 da aula, teremos ainda a parte 2, tá? Nas aulas anteriores, nós já conversamos sobre variável, sobre incógnita, sobre igualdade, propriedades da igualdade, tá certo? Agora nós vamos usar essas ideias para resolver problemas. A diferença é que, em vez de recebermos a equação pronta, nós vamos ler uma situação, identificar o valor, tá? Montar a equação, resolver e conferir se a equação ou se a resposta faz sentido no contexto. Tá? Então, durante a aula, prestem atenção em duas coisas. Primeiro, o que cada letra representa. Segundo, como transformar uma frase do problema em uma expressão matemática. Tá certo? Então vamos em frente. Nessa aula, o conteúdo principal é a resolução de equações polinomiais do primeiro grau, tá? Mas o mais importante não é apenas fazer a conta, tá? O objetivo é entender como que a equação pode representar uma situação problema. E aí, ao final da aula, vocês devem conseguir identificar qual equação modela um problema, tá? Verificar se um valor realmente é solução e resolver situações que envolvem equações do primeiro grau por diferentes estratégias, tá? Então, sempre que aparecer uma letra, ela não deve ser vista como algo estranho. Ela representa um valor desconhecido, tá? Então, resolver o problema significa descobrir esse valor e depois conferir se ele atende ao que o enunciado pede, né? Então, validar a resposta, tá? Beleza, vamos lá. Vamos começar com um exemplo simples aqui, tá? É uma situação envolvendo uma viagem, tá? Então, uma família saiu da capital paulista para visitar parentes em Franca, no interior de São Paulo. A viagem foi feita de carro, percorrendo a mesma distância em duas possibilidades diferentes, tá? Qual que é a primeira possibilidade? A primeira, o carro percorre a distância em 5 horas. Na segunda, se a velocidade média fosse 20 km por hora maior, a mesma distância seria percorrida em 4 horas. Tá? Então a pergunta central é: como podemos determinar a velocidade média em cada caso? Tá? E mais, é possível escrever uma equação usando a incógnita x para representar essa situação? Pensem bem. Tá? Então, antes de resolver, observem a dica. Velocidade média relaciona distância e tempo. Tá? Então, a fórmula é velocidade média é igual a distância dividida pelo tempo. Portanto, se a distância for x, em 5 horas a velocidade será dividida por 5. Em 4 horas será dividido por 4. Tá certo? Agora conversem, né? Pensem, né? Aliás, pensem, né? Pausem o vídeo, pensem um pouquinho. O que muda de uma situação para outra? Tá? A distância muda? A velocidade muda? Tá? Vamos lá. Resolução do problema. Antes de resolvermos o problema, vamos organizar o raciocínio usando o método polia, tá? O que é o método polia? Esse método ele ajuda a resolver problemas matemáticos por etapa, tá? Primeiro, nós compreendemos o problema. Isso significa identificar os dados, né, a pergunta e a incógnita. Segundo, elaboramos um plano, tá? Aqui nós pensamos em qual equação ou estratégia representa a situação, tá? Terceiro, executamos o nosso plano, tá? Como? Fazendo os cálculos, né? Observando os resultados, tá? E por fim, né, por último, nós revisamos a solução, tá?
Como assim verificamos a solução? Revisamos a solução. Nós verificamos se a resposta encontrada realmente atende o problema, né? Ou seja, a gente faz aquela substituição, né, dos valores encontrados nas equações. Tá? Então, essa sequência ela é importante por quê? Porque muitos erros em equações não acontecem na conta, mas acontecem na interpretação do enunciado. Tá? Por isso, antes de sair resolvendo, a gente precisa entender o que o problema diz. Tá certo? Beleza, então vamos em frente. Tá? Agora, vamos resolver o problema inicial passo a passo. Tá? Primeiro, vamos compreender a situação. Chamaremos a distância entre as cidades de x quilômetros. Tá? Eu não tenho a distância, então x quilômetros. Tá? Na primeira distância, na primeira viagem, essa distância é percorrida em 5 horas. Tá? Como velocidade média e distância dividido por tempo, a velocidade média do primeiro trecho é x dividido por 5. Tá? Beleza. Na segunda situação, a mesma distância seria percorrida em 4 horas. Tá? Então, a velocidade média seria x dividido por 4. Tá? Mas o enunciado, ele diz que na segunda que essa segunda velocidade ela é 20 km por hora maior do que a primeira. Portanto, nós podemos escrever x dividido por 5 mais 20, né, que é igual a x dividido por 4. Tá? Agora, vamos executar o plano? Tá? A equação é x sobre 5 mais 20 é igual a x sobre 4. Tá? Para resolver, nós precisamos eliminar os denominadores. Tá? Como que a gente vai fazer? Multiplicando por 20, que é um múltiplo comum de 5 e 24. Nós ficamos com 4x mais 400 é igual a 5. Tá? Subtraindo o 4 dos dois lados, né, o que me resta? Me resta x igual a 400, tá certo? Tá? Então, subtraindo 4x, na realidade, dos dois lados, nós encontramos x igual a 400. Tá? Isso significa o quê? Que a distância entre as cidades, no modelo do problema, é 400 quilômetros. Então, vamos revisar se a distância é 400 em 5 horas de velocidade, é 80 por hora. Em 4 horas, a velocidade é de 100 km por hora. Então, a diferença entre 100 e 80 é 20. Então, a solução satisfaz o meu enunciado. Tá certo? Então, aqui é a continuidade do problema. Tá? Só para vocês verem o restante, tá? E fazerem as devidas anotações aí no caderno. Tá bom? Beleza, vamos em frente então. Tá? Agora, vamos fazer uma pausa para verificar a ideia de solução de uma equação, tá? Pausem o vídeo, leiam o enunciado e tentem resolver. A frase ela diz o seguinte, tá? Um número somado com seu triplo é igual a 60. A pergunta é, esse número desconhecido é 12? Tá? Não respondam apenas por chute, tá? Vamos traduzir a frase? Se o número desconhecido é x, então o triplo desse número é 3x, tá certo? Então a frase um número somado com seu triplo vira x mais 3x, tá certo? E isso deve ser igual ao quê? Igual a 60. Então, a questão quer saber se x é igual a 12, tá? Se x serve, tá? Se x igual a 12 serve como solução, tá? Então pensem, 12 somado com o triplo de 12 resulta em 60. Qual que é o triplo de 12? 36. Somando 36 com 12, nós temos 48, tá? E não 60. Portanto, a resposta é falsa, tá certo? Entenderam? Vamos lá.
o número 12 ele não satisfaz a condição. Por quê? Porque 12 mais o triplo dele dá 48. E o problema dizia que deveria dar 60. Tá? Então, esse é um ponto importante. Tá? Uma solução de equação ela precisa tornar a igualdade verdadeira. Tá? Se quisermos descobrir o número correto, o que a gente vai fazer? Nós montamos a equação x mais 3x igual a 60. Tá? Somando os termos semelhantes, nós temos 4x é igual a 60. Dividindo os dois membros por 4, nós encontramos x igual a 15. Ou seja, x é igual a 60 dividido por 4. Tá? Então, vamos conferir. 15 mais o triplo de 15 é 45, que dá 60. Portanto, o número correto seria 15 e não 12. Tá certo? Beleza, vamos em frente. Agora vamos para uma atividade dos animais do sítio do Lourenço. Tá? Então, o enunciado diz o seguinte, que há 40 animais ao todo, entre porcos, galinhas, né? E aí, ele diz também que, contando todas as patas, nós temos 100 patas. Tá? Nosso objetivo é descobrir quantos são porcos e quantas são galinhas. Tá? Então, a atividade pede que a quantidade de porcos seja representada por x. Tá? Então, vamos pensar. Se existem 40 animais no total e x deles são porcos, quantos são galinhas? Tá? Então, a quantidade de galinhas será 40 menos x. Faz sentido? Tá? Agora, a gente precisa transformar a informação sobre as patas em uma equação. Tá? Então, cada porco tem 4 patas. Então, x porcos tem 4x patas. Cada galinha tem 2 patas. Então, 40 menos x galinhas tem 2 vezes 40 menos x patas. Tá? Como o total de patas é 100, a equação será 4x mais 2 vezes, sobre parênteses, 40 menos x, fecha parênteses, igual a 100. Tá? Escrevam essa equação e tentem resolver. Lembre-se de que, no final, o x ele representa apenas os porcos. Depois, ainda será necessário calcular as galinhas. Tá? Beleza? Então, vamos para a solução, então? Tá. Qual que é a solução aqui? Sendo x, vamos corrigir a atividade. Definimos x como a quantidade de porcos, tá certo? Como o total de animais é 40, a quantidade de galinhas é 40 menos x, tá? Que são os porcos, tá certo? Essa expressão ela é fundamental. Por quê? Porque ela garante que a soma entre porcos e galinhas continue sendo 40. Tá? Agora, usamos a quantidade de patas. Tá? Os porcos têm 4 patas, por isso aparecem como 4x. As galinhas têm 2 patas, por isso aparecem 2 vezes 40 menos x. Tá? Então, a equação é 4x mais 2 vezes 40 menos x é igual a 100. Tá? Resolvendo, primeiro aplicamos a distributiva. Tá? Então, 2 vezes 40 e 2x, tá certo? 2 vezes 40 fica 80, menos 2x, tá certo? Então, 4x mais 80 menos 2x é igual a 100. Juntando os termos com x, nós temos 2x mais 80 é igual a 100. Subtraindo o 80 do 100, nós temos 2x é igual a 20. Dividido por 2, encontramos 10. Tá? Então, como o x representa os porcos, são 10 porcos, tá certo? Como o total é 40, o número de galinhas é 40 menos 10, ou seja, 30 galinhas. Tá certo? Fez sentido para vocês, galera? Beleza. Então, vamos olhar aqui esse slide
e vamos verificar se a resposta encontrada realmente satisfaz o problema. Vamos tirar a prova real, né? Encontramos x igual a 10. Isso significa que 10 porcos e 30 galinhas. Tá? Então, agora nós vamos conferir pela quantidade de patas. A equação era 4x mais 2 vezes 4 menos 40 é igual a 100. Tá? Substituindo o x por 10, tá? Aí fica 4 vezes 10 mais 2 vezes 40 menos 10. Primeiro, 4 vezes 10 é 40. Depois, 40 menos 10 é 30. E 2 vezes 30 é 60. Então, somando 40 mais 60, encontramos o 100. Tá certo? Portanto, a solução está correta. Tá? A verificação ela mostra que o resultado não apenas resolve a conta, mas também combina com a situação do sítio. Tá certo? Beleza, vamos em frente então. Agora, vamos resolver outra situação. A Laura fez um concurso para assistente administrativo. Na primeira fase, ela tirou uma nota desconhecida, que vamos chamar de Y. Na segunda fase, ela obteve 3 pontos a mais, tá? Ou seja, 3 pontos a mais que na primeira, tá? Se a primeira nota é Y, a segunda nota é X, é Y mais 3, tá certo? Então, o enunciado informa que a média foi calculada considerando a primeira nota com peso 1 e a segunda nota com peso 2. Por isso, aparece a expressão primeira nota mais 2 vezes a segunda nota, tudo dividido por 3. Tá? Então, a média final da Laura foi 7. Tá? Então, vamos montar a equação. Y mais 2 vezes y mais 3 dividido por 3 é igual a 7. Tá? A atividade ela pede 3 coisas. Primeiro, para descobrir a nota da primeira fase. Tá? Depois, descobrir a nota da segunda fase e verificar se os resultados satisfazem a equação. Tá? Então, tentem resolver com atenção, né? Observem o peso da segunda nota e tentem responder isso aí. Pausem o vídeo, façam a solução, pensem na solução e retornem depois, tá ok? Beleza, vamos para a solução então? Vamos corrigir a atividade da Laura, tá? A primeira nota foi representada por y, tá? A segunda nota, como foi 3 pontos a mais, é y mais 3, tá certo? E a média foi 7. Então, escrevemos y mais 2 vezes, entre parênteses, y mais 3, tudo dividido por 3, igual a 7. Tá certo? Agora, resolvemos. Primeiro, nós vamos agora resolver. Primeiro, aplicamos a distributiva. Tá? Então, eu tenho ali 2y mais 6. Tá? 2 vezes y, 2 vezes 3, tá certo? Então, o numerador fica y mais 2y mais 6, ou seja, 3y mais 6, tá? Então, a equação fica 3y mais 6 dividido por 3 é igual a 7, tá? Multiplicando os dois lados por 3, nós temos 3y mais 6 é igual a 21. Subtraindo 6 dos dois lados, nós temos 3y igual a 15. Dividido por 3, encontramos y igual a 5. Logo, a nota da primeira fase foi 5 pontos. A segunda foi y mais 3, então 5 mais 3, 8 pontos. Tá? Agora, verificamos, né? Substituindo na média, temos 5 mais 2 vezes 8, né? Tudo dividido por 3, isso dá 5 mais 16, que é 21. 21 dividido por 3 é 7. Portanto, as notas satisfazem a equação. Tá certo? Beleza, galera. Aí, tá aí o resultado, tá? Vamos lá para um outro probleminha. Se um tijolo pesa 1 kg mais meio tijolo, quanto pesa um tijolo e meio?
Vamos lá. Se um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo, quanto pesa um tijolo e meio? Tá? Agora nós temos uma charada algébrica, né? Se um tijolo pesa 1 quilograma mais meio tijolo, tá? Quanto pesa um tijolo e meio? Esse tipo de problema ele costuma confundir, né? Por quê? Porque o tijolo aparece dos dois lados da frase, tá? E para organizar, vamos chamar a massa de um tijolo de X. Tá? Então, a frase um tijolo pesa 1 quilograma mais meio tijolo significa X é igual a 1 mais a metade de X. Tá? Essa linguagem algébrica vai ficar assim: X é igual a 1 mais 0,5X. Tá certo? Então, antes de resolver, pensem: se um tijolo inteiro pesa 1 quilograma mais meio tijolo, tá? Se um tijolo inteiro pesa 1 quilograma mais meio tijolo, então a diferença entre um tijolo inteiro e meio tijolo é exatamente 1 quilograma. Tá? Mas a diferença entre um tijolo inteiro e meio tijolo é meio tijolo. Portanto, meio tijolo pesa 1 quilograma. Tá? Então, usem essa ideia para descobrir quanto que pesa um tijolo inteiro e depois um tijolo e meio. Tá? Vamos lá para a resolução. Tá? Vamos resolver a charada? Chamamos a massa de um tijolo de X. Tá? Então a equação é igual a 1 mais 0,5x. Tá? Para isolar x, nós subtraímos 0,6, né, 0,5x dos dois membros. Tá? Então assim fica x menos 0,5x é igual a 1. Como x menos 0,5x é 0,5x, tá? Nós ficamos com 0,5x igual a 1. Tá? Se a metade de x é igual a 1, então x é igual a 2. Isso significa que um tijolo pesa 2 quilogramas. Mas a pergunta não era o peso de um tijolo. Ela pergunta quanto pesa um tijolo e meio. Então calculamos 1 vezes e meio, 2, que é 3. Logo, um tijolo e meio pesa 3 quilogramas. Tá certo? Legal. Vamos para essa questão agora que caiu na UBMAP. Tá? A Margarida viu no quadro negro algumas anotações da aula. Tá? E aí essas anotações estavam um pouco apagadas conforme mostra a figura. Tá? Qual que é o número que foi apagado? Essa é a questão que a gente quer resolver. Beleza? A expressão ela mostra uma fração, tá? No numerador aparece 2 vezes 12 menos o número apagado, e aí no denominador aparece 3, tá? E o resultado é 5. Tá? Então vamos chamar o número apagado de x. Assim a equação fica 2 vezes 12 menos x, tudo dividido por 3 é igual a 5. Tá? Antes de resolver, observem as alternativas: 9, 10, 12 e 13. Nós poderíamos testar uma por uma, não poderíamos? Mas vamos resolver por equação, tá? Por meio de equação. Por quê? Porque isso nos dá um método mais geral que pode ser aproveitado em diversos casos, tá? Então, escrevam a equação e tentem descobrir o valor do x. E aí a gente já vem na sequência com a solução, tá? Pausem o vídeo, tentem responder, tá? E aí a gente vem com a solução na sequência, tá? Vamos lá então corrigir a questão do UBMAP, tá? Chamando o número apagado de x, nós temos 2 vezes 12 menos x dividido por 3 é igual a 5, tá? Então, primeiro calculamos 2 vezes 12, que é igual a 24, tá? Então, a equação fica 24 menos x dividido por 3 é igual a 5. Para eliminar o denominador 3, nós multiplicamos os dois lados por 3. Assim, nós temos 24 menos x é igual a 15.
tá? Agora nós precisamos descobrir qual número subtraído de 24 resulta em 15. Fazendo 24 menos 15, encontramos 9, tá? Portanto, x é igual a 9, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos conferir rapidamente, tá? 2 vezes 12 é 24. 24 menos 9 é 15. 15 dividido por 3 é 5. Então, a igualdade é verdadeira, tá certo? Legal, né, galera? Vamos lá. Agora, para a gente encerrar, vamos retomar a ideia principal da aula, tá? Com uma nova situação. Na frutaria do senhor Joaquim, tá? Há maçãs, goiabas, no total de 20 unidades. Sabemos também que há 4 maçãs a mais que goiabas, tá? Vamos pensar com cuidado. Se x representa a quantidade de goiabas, então a quantidade de maçãs é x mais 4. Por quê? Porque há 4 maçãs a mais. Nesse caso, a soma entre goiabas e maçãs é x mais, entre parênteses, x mais 4, tá? E essa soma deve ser igual a 20. Então, a equação x mais 4 é igual a 20 modela o problema quando x representa as goiabas, tá? Então, a expressão x dividido por 4 representa a quantidade de maçãs, tá? Então, a mensagem final da aula é esta, tá? Em problemas com equações, a letra precisa ter um significado. Primeiro, nós definimos o que a incógnita representa. Depois, nós traduzimos as relações do enunciado para a linguagem matemática. E, por fim, nós resolvemos e verificamos se a resposta faz sentido, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Até mais.